A gente vai falar sobre 3 formas de legalmente morar nos Estados Unidos, percorrer um caminho desde um status ou um visto de estudante até a cidadania americana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia Zalewski, eu moro nos Estados Unidos há quase 10 anos, sou paralegal de imigração, mas não advogada, tá? Então lembra que esse aqui não é um conselho legal, são apenas informações gerais que você também encontra no site da USCIS, no site da imigração americana. Para você que está no início dessa jornada, no início das suas pesquisas, vale lembrar que antes de se tornar um cidadão americano, é necessário que você seja um portador da residência americana. Então se a gente for traçar um caminhozinho aqui, a gente vai ter o visto, depois o Green Card, normalmente de 3 anos, se você se torna elegível para o Green Card através de um pleito familiar, de um processo familiar, ou então de um visto de trabalho, né? 5 anos para um visto de trabalho. Então essa é a média de tempo que você precisa portar um Green Card antes de se naturalizar americano, de fazer o juramento da cidadania americana. Vamos logo começar com mais clichê? Pessoal, a maneira mais comum de se tornar elegível para aplicação de um Green Card é através de algum familiar, de algum immediate relative, né? De algum familiar próximo. Ou seja, a gente está falando aqui dos cônjuges que possuam ou a residência americana ou a cidadania. Estamos falando também dos filhos maiores de 21 anos, que são cidadãos americanos. Estamos falando dos pais, então depende aqui a categoria, se você é menor de 21 anos e solteiro, ou se você é maior de 21 anos e casado, para saber se o pai pode ser Green Card Holder ou precisa ser um cidadão. E também, por último, mas não menos importante, dos irmãos. Esse é o processo mais extenso, né, no sentido de tempo de análise, pode levar 10 anos, pode levar até 14 anos, mas irmãos que tenham cidadanias também podem aplicar para os irmãos, né? Então, se a gente for retomar, a gente tem aí a elegibilidade através de cônjuges, através de pais, através de filhos e através de irmãos. Essa é a primeira maneira como você pode se tornar elegível para a aplicação do Green Card. Existem vários pormenores, como por exemplo, se você se casa com um residente americano, você não pode ficar fora de status porque no momento não existe um waiver para quem é residente americano. Então sempre converse com o advogado de imigração sobre o seu caso específico, tá? Para você não colocar aí os pés pelas mãos. Aqui eu tô dando informações gerais para você entender um pouquinho mais de possíveis caminhos para se tornar um cidadão americano. Passando para a segunda maneira de se tornar elegível aí para o Green Card, a gente fala um pouco sobre os vistos de trabalho. Então a gente pode separar entre vistos que requerem um sponsor, ou seja, uma empresa patrocinadora, são eles que vão fazer essa petição junto à imigração em seu nome, né? Ou a gente tem também vistos que não requerem, né, que dispensam uma empresa patrocinadora. Então, quando a gente fala desses aqui, a gente tem principalmente o H1B e o EB3. Esses dois vistos requerem uma empresa patrocinadora. Então, H1B, normalmente para posições especializadas, a gente precisa de profissionais que tenham um currículo mais específico, normalmente que tenham uma área de formação junto com um tempo de experiência que atenda ao que aquela posição está pedindo, tá? Então, são processos que vão passar pelo Labor Certification, pelo Departamento de Trabalho, e eles são bem rigorosos quanto a isso. Você precisa atender ao que aquela posição está pedindo e precisa comprovar para o governo americano que não existe um outro americano disposto a fazer aquilo que aquele imigrante está vindo fazer. E o EB3, que é um visto um pouco mais amplo, né? Aqui a gente tem 3 subcategorias, eu não vou me adentrar para não ficar muito comprido o vídeo, mas a gente consegue encaixar também profissionais em posições que não requerem muitas vezes um ensino superior ou um tempo mínimo de experiência. Então aqui a gente encontra, inclusive, muitas vezes empresas em cidades, em estados que têm uma população de imigrantes menor, para posições como, por exemplo, estoque, atendimento ao cliente, atendimento em fast food. E de um outro lado a gente tem um visto que é o queridinho, que se popularizou muito entre os brasileiros, que é o EB2NW. O grande diferencial desse visto é que ele dispensa a necessidade do Labor Certification, ele dispensa a necessidade de uma empresa patrocinadora, porque na montagem desse processo a gente comprova para o governo americano que esse profissional ele é acima da média. Ele não precisa ser um Einstein, mas ele tem que ter no mínimo uma graduação, mais 5 anos de experiência pós-formação, um técnico mais 10 anos de experiência, ou uma graduação mais uma pós stricto sensu, uma graduação mais um mestrado, né? Esses são os critérios mínimos. É claro que a gente tem os prongs, que é demonstrar a importância nacional e o mérito substancial que o que esse profissional desenvolve no Brasil ou no seu país de origem vai ter
aqui nos Estados Unidos. Se você tem curiosidade para saber se você é elegível a algum desses vistos, você pode enviar o seu currículo no link que tá aqui embaixo para uma análise gratuita junto à empresa de assessoria imigratória que é minha parceira há muitos anos. Dessa forma você já entende se de repente você é elegível para um desses vistos e esse já pode ser o seu primeiro passo em direção ao seu sonho americano, né? Ao seu planejamento imigratório. Por último, mas não menos importante, a gente tem uma escadinha um pouco mais comprida, né? A gente tem um caminho aí a trilhar um pouco mais comprido quando se escolhe essa maneira, mas não é impossível. Eu particularmente conheci várias pessoas que trilharam esse caminho. Normalmente são pessoas que vêm para os Estados Unidos com visto de turismo para conhecer, para entender um pouco mais sobre o país, sobre a cultura local, entendem que querem ficar um pouco mais de tempo, fazem essa alteração de status dentro do país. Nesse caso é super válido lembrar que quando você muda de status para você reentrar nos Estados Unidos, se você sair, você precisa de um visto novo, você precisa ir ao consulado novamente e às vezes isso pode gerar um problema de interpretação do agente consular. Por isso que todo movimento migratório ele precisa ser respaldado por alguém que saiba, tá? Por alguém licenciado, por alguém que entende, para que você não coloque aí em jogo todo o seu planejamento, toda a sua vida, o seu sonho de morar no exterior. As pessoas que fazem alteração de status, normalmente elas não saem do país até conseguir uma autorização de trabalho ou uma autorização de viagem. Mas seguindo aqui o nosso raciocínio, a pessoa ela pode fazer essa alteração de status para um status de estudante, estudar inglês por um tempo ou ir direto para um college, né, para uma faculdade. E no final da faculdade existem dois tipos de estágio que você pode desenvolver. A gente tem o CPT e a gente tem o OPT logo depois de finalizar a sua graduação. Quais são as portas, né? Quais são as possibilidades que esses dois estágios abrem? Você pode começar a trabalhar em empresas na sua área de estudo, na sua área de formação. Se essas empresas gostarem do seu desempenho e tiverem essa possibilidade, elas podem ser as suas empresas patrocinadoras. Então elas podem aplicar para um daqueles vistos de trabalho que a gente comentou, um H1B, um EB3 ou até mesmo um EB2. Nesse caso, tem o EB2 por si só e o EB2NW que você nem precisaria de uma empresa sponsor. Mas através desse caminho você consegue acessar essas empresas patrocinadoras. Como eu falei ali no início, é um caminho mais comprido, mas é uma possibilidade. Muitas pessoas, por desinformação, acabaram aqui nos Estados Unidos com um visto de estudante em uma escola de inglês, sem saber ali qual vai ser o próximo passo, ou muitas vezes tomando decisões impulsivas para manter o status, enquanto a gente tem essa que é uma das opções. Mas e você? Você já sabia dessas três opções? Ou você conhece alguma outra que você gostaria de adicionar aqui embaixo? Me conta nos comentários, me deixa também a tua sugestão, quais são os assuntos que você gostaria de ver por aqui. Esses são três dos caminhos mais utilizados aí pelos brasileiros e por muitos outros imigrantes de outros países para estabelecer uma moradia legal aqui nos Estados Unidos, mas lembre-se que planejamento é a chave. Quanto mais conhecimento, quanto mais planejamento você tiver antes de vir, menos problemas vocês irão enfrentar aqui nos Estados Unidos. Não deixe de verificar a tua elegibilidade aqui embaixo. Me acompanha lá no Instagram, Lezalewski, para você acompanhar um pouquinho no dia a dia aqui nos Estados Unidos, nesse momento na Califórnia, daqui a pouquinho já em outro estado. E a gente se vê na próxima semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!